A Silvia, ela é a host da sessão de feedbacks, né? Moderadora. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Isbole, o @isbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Hoje, vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 11 de setembro de 2021 até o dia 17 de setembro de 2021. Nessa semana, Legends of Runeterra, brasileiros Kevin Lore e Real Key disputam o Mundial. Seleções de futebol dos Estados Unidos terão contratos iguais para homens e mulheres. Nova York vai banir venda de carros movidos a gasolina no estado a partir de 2035. E aí, Isbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho. Uma semana aí com correrias, com cansaços, com regularidades, com gente aí alcançando coisas, gente que se descobre velho, gente que se descobre com vícios. E é isso, e é cansativo só pensar em todas essas coisas. Com certeza é muito cansativo. Mas pra gente não se cansar ainda mais, vamos agilizar e fala pra mim aí o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Beleza, vamos lá. Cara, então, minha semana ela tem o kit básico de sempre, né, de distanciamento social bom na medida do possível, meditação show e exercícios físicos todos os dias. Aí, do que eu venho para relatar aqui na minha semana para vir aos fatos que vão despertar minha reflexão. Primeiro de todos, começa a partir do momento de edição do último episódio, que vai ser o motivo da minha reflexão, então já abro com isso, que era... Eu peguei um vício, né, não sei se eu posso chamar de vício de linguagem, mas foi algo que me incomodou no jeito que eu tava relatando algumas coisas no último episódio, que na edição eu cortei, eu tava falando muitos enfim, né, seguidos, assim, um do outro. Então, numa frase lá, acho que deu, sei lá, 7 enfim falados em um intervalo de 1 minuto de fala. Então, isso daí me incomodou demais. Na edição eu fui limpando, eu cortei um monte ali, então ficou mais aceitável. Mas na hora que eu tava ouvindo o áudio bruto, aquilo ali me incomodou muito. E minha reflexão vai ser sobre isso. Então depois eu volto a falar mais. E aí dos outros eventos, eu acho que... tem um último evento que foi... Eu reprovei uma orientanda minha de estágio, né? Tava chegando agora as épocas, né, de protocolar as coisas, as bancas, né, de defesa dos estágios vão ser na próxima semana agora, né? E aí uma das minhas orientandas, eu acabei reprovando ela porque basicamente ela não tinha interagido comigo o ano inteiro, não tinha acatado as minhas orientações, né, no trabalho. E eu falei, olha, desculpa, você não, né, simplesmente ignorou tudo que eu te falei o ano inteiro, eu não autorizo o teu trabalho ir pra banca. Aí ela nem me respondeu. Acho que só aceitou como, né, sei lá. Acho que não sei se ela já estava consciente que eu ali não ia pra frente mesmo, só nem me respondeu. Mas ok, né? Fica pro ano que vem. E o último evento, logo antes da gente começar a gravar, eu submeti minha documentação para a prova de títulos lá do teste seletivo de Marechal Cândido Rondon, que eu comentei semana passada, né? Que era só juntar a documentação lá do currículo Lattes e mandar. E eu fiz isso há pouco. E agora, esses são todos os meus relatos dos eventos da minha semana e eu passo a bola para Evandro Xoxin relatar os eventos da semana dele. A minha semana, ela foi relativamente tranquila. Na verdade, sim, eu tive alguns problemas por conta do trabalho. Eu tô precisando contratar uma outra funcionária porque tá tendo muita reclamação entre as próprias funcionárias, sabe? Funcionária que não ajuda a outra, uma que tá sobrecarregada, né? Enfim, então isso tá gerando um pouco de estresse também na minha vida. Mas no geral, no final de semana eu não fiz grandes coisas. Fiquei com a Bela e com o Pedro, até onde eu me lembro. Não lembro se aconteceu outra coisa além disso. Mas nessa semana eu fui adicionado a um grupo de escola, que vai ser inclusive o ponto da minha reflexão. E nessa semana também teve vários picos de estresse que me deixaram bastante cansado. Eu tive uma apresentação para fazer na terça-feira, né? Que era um teatrinho. Então, assim, não era grande coisa, como se fosse, tipo, fazer um espetáculo e tal. Mas a gente talvez teria que apresentar na semana retrasada, mas acabou não acontecendo, né? Não deu tempo da gente apresentar. Então ficou para essa aula. Na semana retrasada eu estava muito nervoso antes de apresentar, assim, até mais do que eu consideraria normal. E nessa semana que passou, em que a gente de fato fez a apresentação, eu estava extremamente calmo, super tranquilo, ao ponto de eu ter quase que a nítida certeza de que eu ia ter um branco no meio da apresentação e esquecer minhas falas, porque assim, eu estava tão calmo que eu falei, cara, alguma coisa de errado vai acontecer, não é possível. Mas no final das contas foi tudo muito bem, foi tudo muito bom, a ponto até de umas pessoas começarem a interagir mais comigo e tal, né, porque eu geralmente fico quieto, fico na minha ali, não falo com muitas outras pessoas, mas
Mas daí, como eu fiz uma apresentação em que eu era o mestre e que eu usava mais a minha eloquência, digamos assim, né, pra falar, aí o pessoal gostou mais e tal, aí veio trocar uma ideia, até jogar, né? Geralmente quando eu chego na sala, a gente joga algum joguinho e tal. Até na data de ontem, né, na quinta-feira, eu falei, vamos jogar um jogo diferente e tal, que ele é bem simples e tal. E geralmente quando eu chamo as pessoas pra jogar, né, é só o nosso grupinho, digamos assim, que aceita. Mas dessa vez vieram, tipo, várias pessoas, assim, depois eu falei, vamos jogar, quero jogar com você e tal. Falei, nossa, caramba, fiquei, tipo, até um pouco surpreso, porque geralmente a gente joga só o nosso grupo e tal, né, a gente joga, tipo, em 4 pessoas, 5 pessoas, né, no máximo. E aí a gente jogou em 10, sabe? Então foi surpreendente, de certa forma. Também na terça-feira, a professora que havia corrigido o meu conto, eu tinha escrito um conto para responder uma pergunta, ela comentou em sala, disse que ficou incrível, que gostou muito, que se sentiu honrada por ler meu conto. Até aí eu acho um pouco de exagero, mas tudo bem. E ela pediu se poderia postar e tal, pra turma poder ler também. Eu falei, claro, não tem problema nenhum. E aí ela já postou e tal, e mais algumas pessoas vieram falar comigo por causa disso. E basicamente é isso, cara. Essa é a minha semana. Nessa semana também eu, entre aspas, assisti Esquadrão Suicida, que lançou agora na HBO Max, nessa semana, o novo Esquadrão Suicida. E, cara, eu assisti até o final, só que eu dormi porque essa semana, que nem eu tava falando, por mais que assim, que eu tenha falado, foi de boa e tal, não teve grandes coisas, mas a verdade é que, por alguma razão, acumulou muito cansaço, eu tava, tipo, bem desgastado, não sei porque não tava conseguindo descansar direito, e eu dormi no final do filme e tal. Ontem também eu cheguei em casa depois da aula e já capotei, eu tenho andado cansado, bem cansado. E é isso, então eu vou agora novamente passar a bola pra você, pra que você fale sobre sua reflexão. Beleza. Não, espera, antes disso. Tá. Não posso deixar de esquecer que essa semana, como eu já li a notícia no começo, está rolando o Mundial de Lore, né? Então eu tô acompanhando aí o Mundial de Lore, tô muito empolgado, gosto bastante de assistir. E até porque um dos brasileiros está classificado, o outro brasileiro está jogando nesse momento enquanto a gente grava. Ele ganhou uma e perdeu outra. E aí, quem sabe, semana que vem vocês vão descobrir se ele passou e vão descobrir certamente quem foi o campeão. Então agora sim, encerro minha fala, por favor, sua reflexão. E esse brasileiro não é você, né? Não, claramente não sei. Seria tipo um puta plot twist, né? Esse brasileiro tá jogando agora, né? Jogando umas charadas, assim. Enquanto grava, tô aqui, ó, e perdi. Não, então vai lá. Sua reflexão, por favor. Então, que nem eu falei, a minha reflexão ela vem do processo de edição, né, do último episódio, que eu me peguei com esse vício. Sim, você pode usar o termo vício de linguagem, sim. Pode usar? Então, não sabia sim, se caracterizava como vício de linguagem. Sim, vício de linguagem é toda a palavra que você fica repetindo repetidamente. Repetindo repetidamente. Tipo isso. Não, isso não é um vício de linguagem, isso é um... Foi o nosso, né? Isso. Aí, então, vem desse vício de linguagem que eu me peguei, né, com ele no último episódio. E aí eu não sei se isso tinha se manifestado em outras ocasiões, em outros episódios. Pelo menos se tinha, eu não cheguei a reparar, né? Eu reparei nesse em específico, eu estava, sei lá, um tanto, talvez nervoso no episódio, eu não sei. E depois mais pra frente que eu tinha falado, acho que da minha reflexão... Eu não lembro o que era também. Acho que ela estava falando me orientando, né? Ela também escapou mais uma série de... Enfim, né? Juntos, assim. E aí talvez tenha uma relação com isso. E foi uma coisa que eu me peguei, né? Reparando com a edição. Talvez eu já tenha falado em outras oportunidades. Talvez, não sei se em aula isso já tenha acontecido. Mas, né? Como na aula é o ao vivão mesmo. Não tem o processo de edição, depois e tudo mais. Então, não consigo perceber. E a minha reflexão, ela só vem desse pensamento de que tem coisas em nós que a gente só consegue notar a partir de um certo distanciamento de nós mesmos. Então, o processo de edição sou eu olhando pra mim, né, o meu eu do passado, aí o meu eu de agora, com a outra visão, olhando, é quase como eu tô assistindo uma outra pessoa, e eu consigo ser um pouco mais crítico com essa pessoa, e especificamente essa outra pessoa sou eu, e aí eu tenho que ver, né, que do jeito que eu falei, se eu falei bem, se eu encadeei bem as ideias, né, um processo, né, de revisão, né, do que eu tô falando, de que forma que eu tô falando, e, né, só a partir disso, que eu, às vezes, ao vivo, na vida real, a gente não tem, né, esse recurso, mas como uma forma de se melhorar, se observar, né, com algum distanciamento na medida do possível, se tornou possível para mim isso. Então, espero não ter escapado outros, enfim, durante a minha fala de hoje. Se tiver depois na edição, eu vou descobrir. Muito bem. Assim, eu nem acho que é tão complexo, assim, você colocou de uma forma complexa, tal, como se você fosse um terceiro olhando a si mesmo. Mas eu
tendo a pensar da seguinte forma. Enquanto a gente está falando, a gente nitidamente já está pensando na sequência lógica de tudo que a gente vai ter que falar e, consequentemente, também nas próximas palavras. Então você não se apega tanto ao que você está falando, até porque, em alguns momentos, o seu próprio cérebro ele já está utilizando certos recursos para que você consiga postergar esse pensamento, para que, enfim, você consiga criar uma linha coesa do que você quer abordar na sua fala. Então, assim, eu acho que é só isso, sabe? Eu acho que quando você está escutando, você simplesmente está executando a tarefa de escutar e analisar criticamente isso. Enquanto você está no momento de discurso, você está discursando, pensando no que você vai falar, pensando na lógica das ideias e, consequentemente, tudo isso ao mesmo tempo. Então você precisa ganhar um pouco de tempo e aí, é claro, você acaba usando alguns recursos, digamos assim. Mas é isso, né? Eu também tenho alguns vícios de linguagem, dos quais muitos eu percebo, assim, vez ou outra. Principalmente também quando a gente se grava e etc. Mas eu tenho a mania muito de fazer justamente por essa questão de ganhar um pouco de tempo para o meu cérebro raciocinar. É difícil você só discursar sem parar, né? Porque eventualmente você vai acabar, às vezes, entrando em ideias contraditórias, às vezes não se expressando da forma como você gostaria, e aí você vai bater um arrependimento, e aí você vai ter altos problemas de ansiedade, mas isso é umas consequências mais pra frente, né? Isso aqui me traz um momento Harry Mack aqui no programa, que eu tava vendo um vídeo dele esses tempos, que ele fala assim, o que tá acontecendo na cabeça dele durante o freestyle, né? Ele assim, não consegue pensar muitas linhas, né, das rimas e tal pra frente. Está sempre uma rima à frente na cabeça dele. Então ele começa o freestyle de fato, assim, sem saber o rumo que vai tomar as coisas. E ele fala que uma das técnicas, né, que usa, não é exclusivo dele, é técnica assim, de freestyle mesmo, são as reset words ou reset sentences, né? Coisa assim, para ganhar um pouco de tempo para o cérebro dar essa respirada e ele conseguir encaixar outras coisas. Então ele encaixa esses fillers para daí dar tempo de processamento do cérebro. Então é meio que um vício de linguagem, mas é uma técnica para ele, né, manter o fluxo de produção dele ali do discurso. Mas não é só o adendo aqui de curiosidades e momento Harry Mack do programa. Muito bem, minha reflexão então? Vamos lá. Minha reflexão, como eu falei, eu fui adicionado a um grupo de colégio, do qual eu cursei a 8ª série, 1º, 2º e 3º ano. Basicamente, né, o ensino médio e o ensino fundamental, eu não sei como é a nomenclatura hoje em dia dessas séries, mas enfim, é a comprovação evidente e palpável de que chegou a idade, né? Tô velho e tal, e é complicado porque, assim, a minha infância não foi aquelas coisas, né? E quando eu recebi a mensagem de um amigo meu, que era verdadeiramente um dos meus melhores amigos na infância, e ele mandou um áudio, e daí, na sequência, eu tava adicionado no grupo, né? No grupo que eu cursei o Colégio Ideal, que, em resumo, assim, é um colégio de playboy, sabe? É um colégio particular e tal, então tinha muita gente rica lá dentro, muita gente muito, muito rica, inclusive. Mas, bem, né? Foi a educação que eu tive e tal, não reclamo de nada disso. Só que, assim, era duro ver a galera cheia da grana e você, né, naquelas, né? Lutando ali pelo pão de cada dia. E quando eu fui adicionado, assim, me deu uma ansiedade do tipo, cara, meu Deus, essa galera e tal, porque eu sei que boa parte deles, por já ter essa criação de gente rica, provavelmente já ser tipo um monte de gente que devia amar o Bolsonaro, que devia estar com foto do Bolsonaro, coisas assim. E eu não tô especificamente sendo contra o Bolsonaro. Na verdade, assim, eu sou contra o Bolsonaro, mas eu estou sendo especificamente contra esse tipo de pensamento, sabe? Esse tipo de pensamento meio preconceituoso, meio retrógrado, conservador, já que é pra gente colocar em termos assim, dá pra dizer esse pensamento meio conservador, ou como eu gosto de dizer, antiprogressista. E me deu uma ansiedade assim no início, mas depois eu fui lendo e tal, eu fui vendo as pessoas e tal, e claro, muitas delas são muito ricas, porque elas já eram super ricas, né? Então... Aí eu fiquei com ansiedade de verdade, né? O pior é que não, o pior é que eu lembrei de umas histórias, falei, nossa, era engraçado e tal, só que, e aí eu comecei a contar umas histórias pra Bela, né, eu tava lendo, daí eu fui falando umas histórias, teve essa professora que chorou aqui, não sei o quê, e aí ela falou, meu Deus, vocês eram pior que colégio público. Daí eu falei, claro que era pior, tipo, era um monte de filhinho de papai e de mamãe que pagava o salário dos professores, você acha que ia acontecer o quê? Eles se sentiam no direito de mandar em tudo, né? E obviamente não acontecia nada com eles. Mas eu fui lembrando de umas histórias assim que eram até engraçadas do meu ponto de vista e tal. E aí, assim, não me bateu mais
nenhum tipo de ansiedade, eu consegui ficar, tipo, de boa com tudo isso. Mas é fato, assim, que teve os seus traumas e que eu não tenho muito interesse de me envolver com nenhum deles, assim, sabe? Talvez um ou outro amigo, assim, da infância e tal, que é até engraçado ver as fotos, né? Porque tem um amigo meu que a gente andava junto e tal, e ele sempre foi bem inteligente, e aí é muito engraçado porque, cara, ele ficou muito velho, sabe? Ele tá, tipo, careca, assim, com umas entradas. Eu falo, caralho, velho, o que aconteceu com esse cara? Ele era, tipo, muito novo, assim, e agora ele parece um velho de 80 anos, sabe? Mas... Enfim, de certa forma foi divertido no final das contas. Mas o fato é, cara, a gente tá velho e o passado ainda, de certa forma, consegue marcar, talvez, ainda atingir a gente, de certa forma, sabe? E... basicamente essa é a minha reflexão. Mas tá tudo bem agora, assim. No começo foi tipo, não quero. Mas agora tô satisfeito com tudo. Ok. Eu só digo que eu me vejo na descrição desse teu amigo aí, né? O cara careca, né? Meio acabado. Mas se bem que eu acho que eu envelheci bem na medida do possível. Aí, perto. Não, mas tem uma diferença. É que você assumiu. Entendeu? Você assumiu o cara é aquele careca que não assumiu que é careca? Exatamente. Não. O careca que tá tentando lutar ainda, entendeu? Não. Tá numa guerra que ele já perdeu. Não. Aí eu já perdi essa batalha, tá ligado? Eu vou te mandar um print, é bem engraçado. Não, aí, pô, eu assumia que essa batalha eu perdi, mas ganhei barba. Então tá tudo bem, né? Eu estou bem satisfeito com a minha carequice. E aí, de complemento também, só queria dizer que pessoas, assim, até a minha 8ª série, eu não tenho contato algum. Não faço questão alguma de ter contato com essas pessoas, porque a gente resgata o episódio 3 que eu comento, né? Que foi uma época que eu sofri bullying pra caramba, especificamente a 8ª série foi uma desgraça na minha vida. Então, se me adicionassem num grupo, eu sairia no exato mesmo momento. Então, estou feliz que não tenho contato com essas pessoas. E não faço questão alguma disso, né? Como já disse lá no episódio 3, e reforço 100 e tantos episódios depois. Pra acabar num clima alto astral, assim, né? A gente seguir, vocês são mais... Super feliz, né? É isso aí, reflexão do dia. Bora sexta-feira. Então é isso? Recadinhos? Então é isso, uma alta astral, são mais. Isso aí, vocês são mais, na verdade. Então, a gente tem mais um feedback ou a gente vai ter que ir de indicação? Temos feedback. Esse feedback foi enviado pela Silvia no nosso e-mail, que é o emaildassemana@gmail.com, por onde as pessoas podem mandar feedbacks, indicações ou heranças, caso as pessoas sejam um nobre de alguma nação africana. E aí, o e-mail foi enviado hoje de madrugada, à 00:56, intitulado Ainda Não É o Último. E aí, segue assim. Olá, Esbole e Xoxin. Vou falar por tópicos. Ou não, sei lá o que vai sair. Ouvi vocês falando com sono no episódio 134, enquanto eu também estava com sono, provocou uma vibe indescritível. Subir umas campanhas para colaborar com a escalada do Denis. KKKK. Reforço que vocês dois com sono continuam com uma baita capacidade cognitiva. E aqui deixa eu fazer um parênteses, que eu só fui entender essa piada que você tinha falado lá atrás, quando a Silvia colocou aqui. Eu não tinha me tocado desse subir e escalada. Eu achei que você tinha falado aquela vez do escalada kkkk. Então agora só que eu fui entender às vezes a tua piada que você fez lá atrás. Pelo amor de Deus. Você já foi mais esperto, hein, Gabriel? Não. Eu falo que eu sou um cara muito sagaz aí. Tá bom. Aí voltando aqui. Mas o que foi esse episódio 135, meus caros? Que delicinha de episódio, que leveza nos relatos, quão profundas reflexões. E como a 5ª série não sai nunca de nós. Algumas, primeira vez, são mais inesquecíveis que outras, mas creio que vocês, Bolly, não vai esquecer dessa aluna que orientou pelo fato da história dela ser mais singular, eu diria. Espero que seja significativo para ela também. Eu sou suspeita para falar, sou filha de professora, minha mãe guarda cartinha de aluno até hoje, coisa mais fofa. Denis, mande mais feedbacks, gosto de ouvir suas reflexões. Agora me conta. A promoção do ouvinte mais uma semana é por tempo ilimitado? Quero ir a Apo sim, mas já aviso que sou bem empata para qualquer esporte e estou absurdamente sedentária. Eu descobri esses tempos que também sou meio orangotango, tenho 1,58 de altura e quase 1,65 de envergadura. Aliás, será que com meus 1,58 de altura o Xoxin consegue ouvir lá do alto de seus 1,88 eu falando que nunca tive dúvidas que a professora iria vomitar arco-íris, tamanho contentamento e dar nota máxima na atividade? Acho que vou escrever isso num
caderno e levantar meus bracinhos para você ler, Xoxin. Indicação de leitura: A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Deixo minha contribuição clichê, mas bonita, ao falar sobre o eterno que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito, e alguns tracinhos aqui, ela diz: completem a frase do Vinícius. Vale nota. Pô, Varejão, where are you? Tamo com saudade. Noia, você também apareça. Bela, porque parou? Parou por quê? Cadê a representação feminina nessa bancada? A Silvia, ela é a host da sessão de feedbacks, né? Moderadora. Aí... já tá virando bagunça aqui, né? Aí, da sequência aqui. Eu ia ser advogada do Férez para contabilizar o feedback dele, mas a regra é clara. E emoji padrão do Sbole, que é o meu emoji dos bracinhos pra cima. Porém, deixa eu já fazer o corte aqui e já explicar. Aquilo lá foi depois da gravação, então eu já tinha feito a leitura do placar, né? Então, já tá corrigido aqui a pontuação do Férez depois na hora de fazer a leitura do ranking. Então, foi só o pós-podcast, que daí eu peguei aquele trecho do final e coloquei pra antes. E aí, segue o último ponto. O assunto deste e-mail é homônimo ao nome de um álbum de uma banda que eu curto, só pra não ficar parecendo plágio, mas eu não disse o nome da banda, então acaba sendo. Era mais fácil eu falar o nome da banda do que fazer mistério. A banda Resgate, pronto, falei. E aí, acaba o feedback. E esse foi o e-mail da Silvia. E eu passo a palavra para Evandro Xoxin. Muitos pontos, muito obrigado. São muitos pontos, eu não consigo. Já me perdi aqui. Sobre os elogios, muito obrigado de novo. E aí, sobre o resto, né, foi endereçado a cada um, né? Varejão, Noia, Férez, o Denis. Bela. Não, e tipo, tá virando assim uma conversa do Denis com a Silvia. Não é fácil a Silvia mandar um direct ali no perfil da Arcos e perguntar essas coisas. É muito old school, né? Quase uma carta. Você manda uma mensagem numa semana, aí vem a resposta na outra semana, e depois vem a réplica, a tréplica. Então... Eu gosto. Tem que gerar conteúdo aqui pra gente. Tá certo, Silvia. Certo, então, recadinhos? Certo, então, recadinhos. Deixa eu só ver se eu fiz todas as minhas considerações. Eu acho que sim, eu fui parando pra fazer nos comentários. Agora sim, os nossos recadinhos. Então, beleza. Se você quiser mandar um feedback assim como a Silvia fez, você pode nos encaminhar um e-mail no nosso e-maildasemana@gmail.com, repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais direta, ali um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu. Ou você pode mandar no dele, que é o @sbole. Se você não sabe para qual dos dois você vai mandar, você pode encaminhar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais1semana. Isso aí. E a gente também pede para as pessoas seguirem o nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos insights, aos analytics que o tio Mark Zuckerberg diz pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, de que faixa etária, de que região do país ou do mundo essas pessoas estão ouvindo a gente. E aí é legal, né? A gente consegue conhecer um pouco mais da nossa audiência. E aí, né, uma vez que você já está ouvindo aqui os nossos relatos, a gente também pede os feedbacks, porque daí você acaba pontuando no ranking 2021, mais uma semana de feedbacks, que a gente faz a atualização neste exato momento. Com um feedback nós temos o Príncipe Nigeriano, com 2 feedbacks nós temos o Férez, com 3 feedbacks nós temos a entidade discente do Sbole, com 4 feedbacks nós temos o Denis, com 10 feedbacks a Bela e com 16 feedbacks nós temos a Silvia, continua isolada na liderança. E aí, uma vez que já está aqui ouvindo, pontuando no ranking, a gente também sempre pede para as pessoas espalharem a palavra, darem aquela piramidada no podcast. Escolhe o episódio que você gostou. Pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios e manda para alguma pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, ou não conhece o nosso podcast em específico. E aí, quem sabe a pessoa goste, né? Acaba também acompanhando os nossos relatos e talvez mande feedbacks aqui para compartilhar histórias, vivências, reflexões e se concorda, se discorda da gente, não sei, né? Talvez seja legal, talvez a pessoa goste. E é isso, a gente dá aquele tchau agora? Adeus. Então, falou, tchau, tchau.